Desapego não significa não possuir nada, mas sem nada possuir você. E esse é um verso do Bhagavad Gita, um livro hindu. Vou deixar o nome escrito aqui na tela porque, né, Bhagavad Gita. E ele tem diversas frases estonteantes, vocês podem procurar aí na internet. E eu decidi começar o vídeo com essa frase porque ela traz uma perspectiva diferente sobre o desapego. E é uma perspectiva que eu me identifiquei muito porque é como eu vivo ele na minha vida e é como ele foi me guiando pela minha jornada a essa independência. E é como eu quero dividir com vocês. E eu vou desenvolvendo isso ao longo do vídeo e vocês vão entendendo como isso aconteceu. O desapego foi uma parte essencial da minha vida. Foi o que me permitiu alcançar tudo que eu alcancei hoje, como sair da casa dos meus pais, me mudar de estado, trocar de emprego. E eu percebo que ela foi necessária na minha jornada por notar o quanto eu tive que abrir mão das coisas que eu tinha para receber as coisas novas. E isso é para tudo, para pessoas, oportunidade, objeto, coisas em gerais. A gente tem um medo tão grande de ter que lidar com problemas novos que a gente prefere manter problemas antigos e a gente acaba se enjaulando nos mesmos problemas a vida toda e nunca nos permitimos encontrar novas soluções, porque a gente não quer abrir mão do que a gente já conhece, do que deixa a gente seguro de certa forma. E eu percebi esse valor no desapego por ver que ele me levava para lugares que eu não conhecia, onde eu não tinha certeza de nada, mas que ao longo do tempo que eu estava ali, eu começava a perceber que eu estava encontrando o que eu queria encontrar, o que eu precisava encontrar. E esse apego tem total relação com o nosso ego, com a nossa personalidade para ficar mais fácil. E é importante que a gente consiga separar a nossa personalidade da gente de verdade, da nossa essência, do nosso ser. E você vê como essa relação acontece pela forma e pela intenção com que a gente usa as palavras minha, meu, porque se é meu, quem é o eu a quem isso pertence? Quem é essa personalidade? É necessário identificar isso. E se você não consegue se separar dessa sua personalidade, fica muito mais difícil de você conseguir desapegar das coisas. Porque você acha que você é isso, que você é essa persona, e você acha que as coisas que você chama de seu, elas te pertencem. Elas não podem deixar de estar com você, porque senão essa persona começa a perder partes de si. Porque ela acredita que ela é dona dessas coisas, dessas pessoas, dessas oportunidades. Aqui eu não vou entrar muito em detalhes sobre a diferença do nosso ser e do nosso ego, a nossa personalidade, mas eu vou deixar um vídeo aqui no card, um dos dois lados, onde eu desenvolvo mais essa ideia e eu deixo mais claro como se identificar o que é um e o que é outro dentro de nós, porque é algo meio complexo e a gente não está acostumado a lidar com isso. Eu vou deixar o tempo aqui na tela do momento em que eu falo sobre isso. Mas um dos sintomas que eu noto, essas pessoas que estão hiper mergulhadas no seu ego e se identificam demais com ele, e por conta disso não conseguem desapegar das coisas, são pessoas que não lidam com elas mesmas. Elas não têm coragem de encarar a si mesmo e ter esse processo de autoleitura, autorreflexão. E uma das formas de você notar isso é observar. Quando você fica sozinho por mais de um minuto, o que você faz? A maioria das pessoas pega um celular. Isso é um sinal do quanto as pessoas não ficam confortáveis só olhando para os próprios pensamentos. Elas precisam dessa distração, precisam dessas coisas que entretêm elas de certa forma. Isso vai cada vez te afastando desses momentos onde você poderia estar olhando para você. E eu tenho certeza do quanto é óbvio para a maioria das pessoas o quanto você ser apegado é você ser escravo do seu objeto de apego. Mas eu quero trazer um exemplo aqui que pode doer, mas que vai mostrar bem essa situação, que é você ser apegado à sua família. Se você é apegado à sua família, se você não consegue viver sem a sua família, você é incapaz de amar eles de verdade. Porque você não está com eles por escolha, por opção, por poder fazer qualquer outra coisa, mas escolher estar ali. Você está ali porque você é dependente emocional deles. Dentro da sua visão de você, você sente o quanto você não conseguiria viver e ser o que você é se você não tiver eles. Mas de uma forma bem conectada, de uma forma de uma parte de você morre se você não tiver eles. E nesse nível de apego, você não consegue amar com todo o seu potencial de amar, porque ele está sempre limitado por você estar nessa relação simplesmente por uma necessidade, por ser escravo disso, e não por uma escolha, e não por vontade própria. E esse é o tipo de coisa que eu fico viajando sobre desapego, e eu adoro ficar pensando nele, trabalhando nele, para estar sempre consciente de quais são os laços que eu crio entre
essa minha personalidade e as coisas que estão à minha volta. Principalmente porque eu tenho um lado muito controlador e eu tive que aprender que as coisas não iriam acontecer do jeito que eu gostaria. E foi um processo para eu entender isso, mas a vida foi me dando várias lições desde muito cedo, onde eu fui obrigado a entender que se eu fosse ficar puxando o cabelo por tudo que não acontecesse da forma que eu gostaria, eu ia acabar careca e não ia mudar nada, as coisas não iam resolver. Eu tinha que focar minha atenção aonde eu realmente tinha poder de fazer alguma diferença, aonde eu realmente poderia mudar. E o que não estava no meu controle, não estava no meu controle. Eu não podia obrigar alguém a gostar de mim. Eu não podia obrigar alguém a tomar uma decisão que eu gostaria que ela tomasse. E você tem que mergulhar nisso. Você tem que fazer do desapego um objeto de meditação no teu dia a dia para você ir percebendo esses laços, percebendo essas coisas nas quais você se amarra. E não é só a pessoas. A gente tende a ver muito isso conectado às pessoas. Acho que são os sinais mais claros que a gente percebe. E isso vale para tudo, como prazeres, substâncias, celular. Quantas coisas que a gente gosta, que a gente adora tá sempre se colocando perto disso, próximo disso. Porque eu gosto de ficar no celular, eu gosto de tirar foto e as curtidas que eu recebo. Então eu tenho que ficar tirando foto o tempo inteiro. E você se bota nesse ciclo vicioso. Ou, por exemplo, eu gosto de Coca-Cola, eu não posso ficar sem Coca-Cola. E você cria esse apego àquilo, onde você fala que o almoço de domingo só é o almoço de domingo se tiver a Coca-Cola. E ao mesmo tempo que você cria esse almoço de domingo super agradável e super gostoso, você cria o almoço de domingo triste. Porque se não tiver a Coca-Cola, o seu almoço passa a ser um almoço ruim, passa a ser um almoço frustrante. E você vê como esse apego cria esses momentos gostosos, mas também cria todos os momentos desagradáveis que você tem que conviver. E por conta disso eu adoro ficar testando esse meu limite e eu me deixo sem as coisas que eu gosto. Pode parecer meio doideira, mas eu gosto de ver o quanto eu sou capaz de viver sem isso e o quanto eu sou capaz de encontrar satisfação e alegria na vida sem essas coisas. E esse é o ponto da perspectiva da frase que eu trouxe no início. Que o apego não é essa ideia de que você tem que estar longe de tudo, que você tem que se afastar de tudo. Mas que você tá com as coisas, você tá próximo das coisas, mas elas não possuem você. Elas não são dono de você. Se você tem um almoço de domingo que tem uma Coca-Cola, você aprecia a Coca-Cola. Se você tem um almoço de domingo que não tem a Coca-Cola, você aprecia o almoço, você aprecia a companhia, você aprecia o tempo. Você encontra as outras coisas para serem apreciadas na vida. E você está no meio de todas elas e nenhuma delas passa a ser dona de você, passam a te possuir. Isso foi acabando me fazendo refletir sobre como palavras como, por exemplo, eu preciso, são palavras que vão te botando nessa cadeia, vão te botando nessa escravidão com relação às coisas. Porque isso vai falando pro teu cérebro o quanto isso é necessário. E a verdade é que não é, mas a gente torna isso uma verdade através das nossas palavras. E se você sente que você não consegue desapegar, porque é muito difícil deixar de ter essa relação com as coisas que você tem, a melhor coisa que você pode fazer é continuar apegado a elas. Porque você vai viver essa vida até as consequências dela não serem mais toleráveis para você. Até a hora que você percebe que você não quer mais ser escravo, que você não quer mais ficar preso a isso. Porque não tem fórmula mágica, não tem palavras que eu possa te dizer que vai te fazer desapegar. Isso é uma coisa que parte de você, parte da necessidade que você encontra dentro de si de trabalhar isso, de mudar esses laços, mudar essas relações e criar relações novas com o mundo, com as coisas à sua volta. E uma coisa que eu posso te garantir é que essas relações são melhores. Não melhores no instante que você começa a mudar, mas você começa a encontrar os valores que elas trazem para você. Porque quando você desapega, você nunca tá sozinho de verdade. Você passa a sempre ter você como companhia, que é o que a gente realmente necessita. Eu tenho essa percepção do quanto a única coisa que a gente precisa, a gente já tem. A gente já tem tudo que a gente precisa. E quando a gente começa a encontrar isso, e você começa a ficar bem com você, conforme você desenvolve essa relação com você, inevitavelmente você fica bem com o mundo. Porque as relações que a gente tem com o mundo são um reflexo direto da relação que a gente tem com a gente, que é a nossa primeira relação. E quando você tá mal com você, você vai estar mal com o mundo. Você já deve ter notado isso na tua experiência. E a única forma de você encontrar essa felicidade que as pessoas tanto vêm procurando é dentro de si. Porque enquanto a sua felicidade for as coisas, for o teu namoro, for a tua família, for as coisas que você possui, a hora que essas coisas irem embora, porque no mundo tudo muda, tudo é passageiro, a sua felicidade vai embora junto com elas. E quando você é desapegado das coisas, você passa a ser feliz por si só. Porque você encontra a felicidade em você. E quando você tem essa felicidade dentro de você,
Você leva a felicidade por onde quer que você vá. Você leva a felicidade pro almoço de domingo com ou sem Coca-Cola. Você leva essa felicidade quando você sai com as pessoas, mesmo quando tá alguém que você não gosta, mesmo quando tá alguém que você gosta. Então você tá bem com você, porque isso muda tudo. Então até a próxima e busquem conhecimento.